Vamos iniciar, então, essa nossa reunião, uma reunião que tem sido bênção demais. Estamos dando uma aprofundada nos livros do Novo Testamento, então eu estou muito feliz em estar vendo amigos aqui, irmãos, para participar desse banquete espiritual que será conduzido pelo Espírito Santo na instrumentalidade do nosso irmão Wilton. Que Deus tem usado o nosso irmão Wilton de maneira tremenda. E hoje o meu Wilton veio até bonito, com a camisa salmão, goiaba ou rosa. Não sei qual a cor da camisa do irmão Wilton, mas deixa isso para lá. E eu queria pedir o nosso irmão Carlinhos que orasse ao Senhor para que pudéssemos continuar nessa mesma dinâmica, né? O irmão Wilton vai ter a palavra, vai nos ensinar o tempo que ele achar necessário e logo após vamos abrir para as perguntas dos irmãos. O livro de Atos, com certeza, teremos muitas perguntas, então vamos prestar bastante atenção, pegar a caneta, anotar os detalhes aí, que será bênção. Por favor, irmão Carlinhos. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, estamos aqui diante de Ti e possamos hoje, Senhor, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, que possamos, ó Deus, hoje aprender, crescer mais um pouco na Tua graça, no Teu conhecimento, e que mais e mais pessoas sejam impactadas, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, para que mais e mais pessoas se acheguem ao Seu reino, Senhor. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E sendo assim, ó Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, irmão Hilton. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Amém. Tá bom. Amém. Então vamos lá começar. Naquela mesma dinâmica, então, que o irmão Isaías comentou. Eu vou fazer uma breve introdução, aí eu passo para o irmão Isaías, para ele administrar essa questão aí das participações, e no final do estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo um material acerca do nosso tema aqui hoje, tá? São 2 arquivos, são 2 introduções ao livro de Atos, que eu creio que vai facilitar bastante a compreensão dos irmãos. O Cloif está aí, né? Acho que eu vi o Cloif entrando aí. O Cloif hoje me perguntou acerca de um livro de Atos, né? Um comentário sobre Atos. Por que eu estou citando isso? Porque o livro de Atos, quando você vai estudar os comentários bíblicos, talvez seja um dos livros que você vai encontrar uma maior diversidade de interpretações, diversas chaves de leitura. E eu acho isso muito proveitoso no campo teológico, né? Você não ter uma visão fechada, você ter assim um leque bem amplo de visões. Então aqui eu poderia abordar vários tipos de interpretações com vocês. Mas eu vou seguir uma linha, talvez de uma exposição bem geral, botando alguns pontos principais para vocês irem considerando para depois a gente comentar, a gente conversar, trocar ideia, tá bom? Então vamos lá. O livro de Atos, ele começa ali com uma expressão bem interessante. Se você observar aquilo que a gente falou acerca de Lucas, né, tem que estudar essa obra de Lucas junto. Então você tem que estudar Lucas junto de Atos. Mas você já percebe uma diferença logo no início. É uma coisa bem simples, mas que ela pode ter uma profundidade bem, bem ampla. É que quando Lucas escreve o Evangelho, ele chama o Teófilo de excelentíssimo. E quando você vê já o início de Atos, ele já não usa mais a expressão excelentíssimo com relação a Teófilo, ele só chama de Teófilo. Então, para alguns, é que enquanto o Teófilo lia o Evangelho, depois ele vai receber essa obra de Atos, considerando que Teófilo seja uma pessoa, é possível que Teófilo ele tenha se convertido nesse meio tempo, entre o recebimento de Lucas e o recebimento de Atos. Isso é uma hipótese. Mas é uma questão interessante vocês observarem essa diferença. Eu vou deixar em aberto para vocês pesquisarem essa questão, né?
Por que que em Lucas ele chama o Teófilo de excelentíssimo e no início de Atos ele já não chama mais ele de excelentíssimo, só chama de Teófilo? Aí fica em aberto para vocês analisarem. Atos 1, a gente verifica ali o discurso de Jesus, ele passa 40 dias falando acerca do reino e promete o poder do Espírito Santo para os discípulos. Ele já tinha prometido isso no final do Evangelho de Lucas, e aí Jesus, ele mostra, o texto mostra que Jesus, ele interrompe ali novamente uma discussão dos discípulos acerca do restabelecimento do reino. Quando o reino ia ser restabelecido, aí ele interrompe isso, e ele promete o poder do Espírito para que aqueles discípulos fossem testemunhas. Está lá em Atos 1:8. A palavra testemunha, como os irmãos sabem, ela não tem essa característica que nós damos a ela hoje, né? De alguém que vai lá testemunhar no sentido que nós conhecemos hoje. Testemunha é uma pessoa que ela coloca a sua vida à disposição da mensagem que ela prega. Então é bem interessante porque o poder do Espírito Santo ele está vinculado ao martírio. Por que isso? Porque Atos vai mostrar a jornada da igreja no mesmo caminhar de Jesus. Então, qual que é o caminhar de Jesus? Ele traz uma mensagem de transformação, seja ela de transformação pessoal ou transformação mundial, local ou expansionista, e que o preço dessa mensagem é a própria vida da pessoa que carrega essa mensagem, né? E para que a pessoa suporte isso, para que ela consiga não temer isso, ele promete o poder do Espírito. Então, aqui é muito interessante, porque hoje, quando a gente pensa em poder do Espírito, a gente pensa em dons espirituais, em manifestações físicas, em barulho, em movimento dentro de um templo, mas o poder do Espírito para aquela geração primitiva era a capacidade de falar acerca de Cristo e morrer, se fosse possível. Tanto é que aquela geração, muitos morrerão ali em função desse testemunho de Jesus. Aí a gente tem ali Atos 2 até o final de Atos 5. A gente chama a Era Dourada da Igreja, né? O que a gente vê ali? A gente vê 3 sumários. Um no capítulo 2, um no capítulo 4 e um no capítulo 5. O que é esse sumário? É uma descrição de como que a igreja se comportava. Então, vocês podem ver, por exemplo, em Atos 2:42, é um resumo, é uma descrição ali de como que a igreja avançava. Ela perseverava em algumas coisas. Fala que ela perseverava na palavra, na oração, né, na comunhão e no partir do pão. Então, o autor, o que ele quer mostrar? Ele quer fazer um resumo de como que a igreja vai avançando. Atos 4, ele enfatiza o quê? A partilha. Ele vai dizer que eles tinham tudo em comum, né? Era a partilha que fazia com que eles fossem bem unidos. Era uma igreja que tinha tudo em comum. Atos 4 vai mostrar isso. E Atos 5 é a expressão chave aí dessa primeira parte, dessa época dourada da igreja, que vai dizer o seguinte, que o poder do Espírito era muito grande na vida dos discípulos. E aí vai citar o exemplo de Pedro, que Deus, pelas mãos ali de Pedro, ele operava poderosamente. Essa expressão ela vai voltar lá em Atos 19, depois eu vou explicar o porquê, mas não com relação a Pedro, mas com relação a Paulo. Então, veja, por que em Atos 5 usa a expressão grande poder? Porque está mostrando uma evolução da igreja. Jesus tinha prometido o poder lá em Atos 1:8. Em Atos 5 já não é mais o poder, é grande poder. Então, você pega na língua grega, por exemplo, está um destaque bem interessante. Em Atos 1:8 é o tal do dinamis, né? O dínamo, que é o poder, e você pegar Atos 5, você vai encontrar a expressão mega dinamis, ou seja, grande poder mesmo que operava. Então a igreja ela opera poderosamente, principalmente através dos apóstolos. Então eu quero ressaltar isso. E aí vem uma discussão interessante. Por que o livro chama Atos dos Apóstolos, né? Poderia chamar Atos do Espírito, Atos da Igreja, Atos de Jesus ressuscitado, enfim, vários nomes, mas colocou-se, né, o livro de Atos dos Apóstolos em função desse destaque que quer dar para os apóstolos como sendo aqueles sucessores legítimos da evangelização, né? Eles vão se encher do Espírito e vão sair anunciando junto com toda a igreja. Aí a gente chega em Atos capítulo 6. Atos 6
Lucas ele é bem discreto ao comentar um problema que havia ali na igreja. Olha que interessante. Teve ali a falta do mantimento das viúvas, que eram dos judeus que viviam fora ali daquela região da Palestina, né? Elas estavam passando necessidade. O dinheiro ali não estava sendo distribuído de uma maneira correta ou havia algum desvio. Aí o que acontece? Esse problema é relatado ali para Pedro e para os irmãos, e logo no início de Atos tem uma questão bem interessante. Pedro ele não vai buscar resolver esse problema. O que Pedro faz? Ele diz que ele não pode, junto com os irmãos, se afastar do ministério da palavra e da oração, ministério da oração e palavra, melhor dizendo. E ele vai pedir para o próprio povo designar 7 irmãos para fazer esse trabalho de distribuição. É ali que surge, né, o primeiro conceito de diaconia, embora o texto não vai chamá-los de diáconos. Quando você pega uma Bíblia e você vê o título A Instituição dos Diáconos, esse título não existia no manuscrito. Então, aquele foi um acréscimo colocado para facilitar a leitura do texto, mas pode confundir. A ideia geral de um diaconato ali pode até ser, mas o texto não afirma que eles eram diáconos, mas eles foram escolhidos ali para resolver esse problema. E o critério é bem interessante, porque se diz que esses homens deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então você vê que esse livro ele sempre aborda a questão do Espírito Santo, a exemplo do Evangelho, onde o destaque a pessoa do Espírito Santo é muito grande. Enfim, esses irmãos eles são designados para isso, e dentre esses irmãos tem um lá que é o Estevão. Esse Estevão, o texto vai mencioná-lo ali, que ele foi um homem que ajudou nisso, ele é o primeiro selecionado, e ele é o homem que vai ser o primeiro mártir daquele período, pelo menos do período ali que a Bíblia relata. Se você verificar Atos 7 e 8, o Estevão, ele vai sofrer o martírio por causa da pregação da palavra. E é bem interessante que o texto vai dizer que ele morre cheio do Espírito. E o que é a ação dele? Ele não clama que Deus derrame a sua vingança, ele não pede para que Deus extermine aqueles inimigos, mas ele exerce o perdão. Então, o que o texto está mostrando? Que esse primeiro mártir da igreja, ele vai morrer da mesma forma que Jesus. Ele vai morrer pelo testemunho da palavra, mas no ato da morte dele, ele intercede a Deus pelo povo, pedindo para que Deus não leve em conta aquele ato que eles estão cometendo. Finalzinho de Atos 7. Aí aparece um personagem muito importante, que é Saulo, antes da conversão. Saulo consentia na morte de Estevão. Então aqui já começa a introduzir a figura paulina, né? Paulo é um homem ali que ele tem ali uma autoridade nesse assunto. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele matava os cristãos. Isso é uma interpretação que as pessoas dão. Mas ele tinha autoridade para prender, para levar preso essas pessoas para Jerusalém. E olha que interessante, Atos 8:1 começa a falar acerca da dispersão. É só a gente fazer um exercício aqui de lógica, de substituição, que é bem interessante. Se você pegar Atos 1:8, que é o texto do poder do Espírito, lá fala que a igreja iria avançar para onde, né? Recebereis o poder do Espírito para serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso era o alvo, tanto então era ao mesmo tempo. O que a igreja faz? Ela fica em Jerusalém, ela não avança e aí ela sofre uma perseguição. Aí você vai para Atos 8:1, aparecem os locais de Atos 1:8, é só você inverter, Atos 1:8, Atos 8:1. Então a igreja ali foi dispersa, exceto os apóstolos, então já começam a chegar nessas localidades. Samaria é atingida pelo evangelho através de Filipe, e aqui eu já vou dar um corte para não esquecer, para ficar claro, para vocês anotarem e estudar esse tema depois. No livro de Atos dos Apóstolos, como agora a gente está em Atos 8, chega lá em Samaria, o que o texto vai mostrar? Que você consegue encontrar em Atos, eu vou botar entre aspas aqui, tá? 4 Pentecostes em Atos. Eu vou explicar. São 4 manifestações de derramamento do Espírito Santo, aonde os fenômenos visíveis em uma atuação poderosa ocorrem. Aonde que a gente vê isso? Aí vocês anotem, depois vocês pesquisem, que é o tema interessante. O primeiro é lá em Atos 2.
Quem é o alvo daquele derramamento? Os judeus, os irmãos judeus. Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia ali que eles falassem, ok? Então vamos lá, Atos 2, os irmãos judeus, entre eles Pedro, aquela comunidade primitiva, é cheia do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo é derramado, eles são enchidos ali e começam a falar, a anunciar. O segundo episódio é Atos 8, onde a gente está, em Samaria. Então, veja, Atos 2, judeus, Atos 8, Samaria, samaritanos. Ali o Filipe prega, Deus opera maravilhosamente através dele, e aí ele manda chamar lá os irmãos de Jerusalém para que eles recebessem o dom do Espírito. Aí chega Pedro e os irmãos impõem as mãos sobre aquelas pessoas que tinham acabado de receber o Evangelho, e eles são cheios do Espírito Santo. Aí você pega Atos 10, na casa de Cornélio. O Espírito Santo é derramado ali na casa de Cornélio. O que Cornélio representa? Os tementes a Deus. Eram pessoas que não eram judias, mas elas observavam os mandamentos. Elas iam ao templo, elas faziam a prática judaica. Ok? Eles não eram judeus de nascimento, mas estavam vinculados, de certa forma, ao judaísmo. Em Atos 19, você vai encontrar Paulo em Éfeso. Aí seriam gentios, aqueles discípulos de João Batista. Aí Paulo vai lá e impõe as mãos sobre eles, eles começam a falar em línguas cheias do Espírito. Então vocês têm 4 episódios desse derramamento. Atos 2, judeus. Atos 8, os samaritanos. Atos 10, os tementes a Deus. E Atos 19, os gentios. Por que isso? Porque eram os 4 tipos de povos que deveriam ser alcançados. É um resumo. Então, o que Atos está mostrando? Que o Evangelho chegou no poder do Espírito Santo em todas as regiões do mundo conhecido, alcançando ali os povos representativos. Então, Atos é um livro muito mais experiencial de vida da igreja do que doutrinário. Você encontra a doutrina em Atos, mas você não deve ir para Atos estabelecer doutrina, porque Atos estabelece o quê? A história do movimento cristão, a história do segmento de Jesus. Vamos voltar lá para Atos 8, então, nessa jornada. Samaria é atingida pelo Evangelho, e a gente tem aquelas experiências ali de Filipe, né? Um homem que também está cheio do Espírito Santo, ele anuncia ali para o eunuco, e essa passagem ali do eunuco, ela talvez seja a passagem central dessa primeira parte aí de Atos, que vai até o capítulo 13, né? Porque ali você vê, existem noções ali sobre a propagação do Evangelho, sobre a questão batismal, sobre a questão do Espírito Santo e sobre a atuação de como que o Evangelho vai ser levado para outras gentes. A simplicidade do Evangelho. Ali é uma riqueza muito grande, não tem como a gente tratar isso aqui em detalhes, mas é outro texto que vocês podem estudar, navegar, pesquisar sobre ele. Atos 9. Atos 9 é um capítulo famoso da Bíblia porque mostra a conversão de Saulo. Em Atos, existem 3 relatos que falam acerca da conversão, e esse aqui é o principal, Atos 9. O texto começa ali no versículo 1, dizendo que Saulo respirava ameaças contra a igreja do Senhor. Era um homem que bufava, era como se fosse um animal que bufava contra a igreja, e ali Paulo, já no começo, ele tem uma revelação, uma visão celestial, e que vai guiar toda a vida de Saulo. Atos 9 é importante porque ali é o início da visão celestial. E quando ele sempre prega, um exemplo é quando ele vai falar diante do rei Agripa, lá em Atos 26, o que ele fala? Eu não fui desobediente à visão celestial. Qual foi a visão celestial que Paulo teve ali? Cristo e a igreja. Porque quando ele chega para o Senhor Jesus, ele pergunta assim, quem é o Senhor? Aí Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Mas a igreja é o Cristo corporativo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, naquela visão, ele entende o que é Cristo e a igreja, e isso vai ser determinante na vida dele. Tanto é que ele é o apóstolo, ele é o homem escolhido para levar o mistério de Deus oculto para todas as gentes. Qual que é o mistério de Deus? Cristo e a igreja. O texto de Efésios 5:32, né? Grande é esse mistério, digo com relação a Cristo
e a igreja. Cristo e a igreja é o mistério de Deus. A gente tem ali Atos 10, Atos 11, eu vou começar a falar um pouquinho mais rápido aí para deixar vocês comentários, são textos de transição. Atos 11, 26 é importante porque diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, lá em Antioquia. O que acontecia? Paulo ali e Barnabé ensinaram durante um ano, e aí você vê o valor do ensino. Eles se tornaram cristãos, semelhantes a Cristo. Atos 12 tem aquela experiência de Herodes, é bem interessante depois vocês acompanharem. E Atos 13 é um texto principal, que é onde Saulo vai ser designado pelo Espírito. Olha que interessante. Atos 1 mostra que precisava colocar um substituto no lugar de Judas. Aí qual foi o método utilizado? O lançamento de sortes, como era feito no Antigo Testamento. Lançava-se sortes, e aí a sorte caiu sobre Matias, não é isso? Isso antes do Pentecoste. Então, veja, precisou escolher um apóstolo. O que foi usado? Antes do derramamento do Espírito. Lançamento de sortes. Prática veterotestamentária, prática do Antigo Testamento. Atos 6, já tinha o Espírito. Precisou escolher os discípulos ali para fazer aquele trabalho. Precisou escolher os discípulos. O que foi utilizado? A escolha. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. O povo escolheu. Mas em Atos 13, o que o texto fala da igreja de Antioquia? Eles já eram cristãos. Eles já faziam parte do segmento de Jesus. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai separar. Aí o Espírito Santo fala assim na igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse é o modelo. Porque é um modelo de uma igreja onde o ensino os leva a serem identificados com Cristo, e é o Espírito Santo que comissiona as pessoas para a obra. É ali que Paulo vai começar a ser considerado um apóstolo, porque ele vai ser enviado. O texto de Atos 13, 4 é bem claro: enviados pelo Espírito. E olha que interessante, antes da escolha, eles estavam servindo ao Senhor, orando e jejuando. Quando houve ali a voz do Espírito Santo, foi ouvida, e separou esses 2 homens para o serviço, o que acontece? Eles não param de orar e jejuar. Eles não param de buscar essa realidade espiritual, eles não param. Isso é muito interessante. Porque hoje, o que a gente faria? É uma coisa normal. Na hora que o Espírito Santo falou, a nossa despedida dos missionários seria o quê? Faria um churrasco, uma festa e enviaria. Mas eles não, eles continuam ainda nessa dependência do falar do Espírito. É uma igreja padrão para ser estudada. Alguns vão dizer que ela é o centro, né, mundial ali de missões. Foi dali que começou o movimento missionário mais forte. Não era patrocinada por Jerusalém, né, mas foi ali que você vê um centro missionário mesmo, o Espírito separando as pessoas. A partir dali, aqui eu vou dar um salto bem grande. O que a gente pode estudar nessa parte final? Então, é a segunda parte. Você pega de Atos 14 em diante, até o final, Atos 28. O que a gente pode estudar? Aí a gente pode dividir acerca das missões paulinas, as viagens missionárias de Paulo. E qual que é a dica que eu deixo aqui? Eu vou falar só essa parte, já é 9h30, né? 9h34, eu vou passar para o Isaías. Qual que é a dica que eu deixo para vocês? Você vê que eu estou deixando a segunda parte inteira sem comentário. Por quê? Porque a dica que eu vou dar aqui para vocês é o que vocês podem fazer no estudo, que é algo que o Frank Viola fez. Eu creio que eu tenho esse livro ainda dele, em PDF, e vou mandar lá no grupo. Qual que é o segredo para vocês entenderem essa segunda parte de Atos? Se são as viagens missionárias de Paulo, e a partir daí vão surgir as cartas paulinas, as cartas que Paulo envia para as igrejas. Qual que é o segredo aí? É você pegar essa segunda parte de Atos e inserir as cartas no meio. Então, você vai ter que fazer um estudo em ordem cronológica. As igrejas onde Paulo passava, junto com os escritos que Paulo escrevia, que ele deixava. Então, isso vai dar uma ideia melhor do entendimento de Paulo. Você vai pegar ali o Paulo mais novo e o Paulo mais maduro. E aí você entendendo ali as cartas, você colocando essas cartas em Atos, fazendo uma leitura cronológica,
você vai ter o pensamento paulino numa maneira mais clara. Mais clara. Entendeu? Então, Atos 14 em diante, até o 28, que é o último capítulo, você vai ler esses capítulos inserindo as cartas no meio. Por exemplo, quando Paulo chega em Corinto e depois ele sai, se ele já deixou um escrito ali, você vai inserir aquele escrito ali para você entender como que ele ia viajando, passando pelos locais e a mentalidade de Paulo, como que ele ia ensinando os irmãos e ele ia trabalhando a questão de Cristo. Então, eu vou procurar aqui nos meus arquivos para mandar esse livro. Esse irmão, esse Frank Viola, ele já fez esse trabalho, ele já inseriu isso, ele já fez esse trabalho de inserção. Então, é uma maneira de você ler que aí vai expandir o seu entendimento acerca das viagens missionárias de Paulo junto com seus escritos, ok? Então, assim, o livro termina, mas não termina. Você pode ver que Atos 28, ele não fala da morte de Saulo. Nós sabemos que Paulo morreu, tal, e podia ter relatado. Lucas está escrevendo depois, claro, mas a intenção não era fazer um relato histórico minucioso. Por que que o Atos 28 ali acaba e não fala da morte de Paulo? Oh, e Paulo morreu e Pedro morreu. Por que não fala isso? Porque a ideia, a intenção do texto é mostrar que o trabalho da igreja é contínuo. Por quê? Atos é o quê? É o Cristo ressuscitado por meio do Espírito, continuando a sua missão, que é transformar o mundo e as pessoas, através da boa notícia do Evangelho, no poder do Espírito. Então, o que acontece? Atos, então, ele não acaba. Alguns falam assim, nós estamos vivendo Atos 29, né, porque é a continuação da igreja. Então, a ideia é isso. Cristo está vivo na comunidade. Cristo opera no Espírito. Cada discípulo é um Cristo, é um pequeno Cristo. É Cristo que vive nesse discípulo. Então, quando esse discípulo chega, Cristo chega com ele. Então, quando Jesus estava encarnado, ele não poderia estar em dois locais ao mesmo tempo. Ou ele estava em Nazaré, ou ele estava em Belém, ou ele estava em Jerusalém, ou ele estava em Genezaré. Então, ele não poderia estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas agora não. Agora, Cristo está espalhado em todo o mundo. É através da igreja que Cristo é demonstrado, a sua glória é revelada em todo o mundo. Então, essa é a ideia de Atos. Começou com o grupo pequeno, que foi cheio do Espírito Santo, cerca de 120 pessoas, quase 120 o texto fala, Atos 1:15 ali em diante, e depois esse grupo vai se alastrando pelo mundo todo, até levar o reino de Deus para todas as gentes. Então, Atos é isso. O reino de Deus chegou e a igreja é a agência missionária que leva o reino de Deus por todo o mundo. Passar para o irmão Isaías. Amém, amém. Que maravilha. Eu confesso aos irmãos que se tem um livro da Bíblia que eu posso dizer que eu amo demais, é o livro de Atos. E depois de vários estudos com o professor, a minha Bíblia está aqui toda anotadinha, cada dia anotando mais. E eu queria louvar a Deus pela vida do nosso amado irmão Antônio Carlos, que está na área, a irmã Cissa, que voltou, irmão Cloif, o nosso irmão Joaberson, lá de Brasília, rapaz, Estevão, e o Felipe Morelli também, depois de muito tempo afastado, né? Trabalhando, ele voltou para o nosso estudo hoje, Jacira, o João Carlos, nosso irmão João Carlos, a Carla Lima, o nosso irmão Oliveira, o Sidney, que é o Sidney sambista, né? O Sidney? Não é o Dinei? O Sidney? É ele mesmo, né? Amém, glória a Deus. Irmão Dinei é o homem de Deus que Jesus salvou e usa ele no samba, como a mim também. E eu tenho, como sempre, várias perguntas, viu? Só que para abrir pergunta para os irmãos aí, eu queria fazer uma pergunta para o professor, que eu já cansei de ouvir pregação, que o pregador fala assim, venha para Jesus, que Jesus vai fazer com você como ele fez com Paulo. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Jesus vai mudar teu nome hoje. E pula.
Irmão Wilton, fala para mim. Isso é correto? O próprio texto de Atos, né, ali em Atos 13, vai dizer o 13, Saulo... 9. 13, Isso. 13, 9. Pode ler, Isaías, para a gente, por favor. Aqui diz assim o texto em Salmos 13, em Atos 13, 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Isso. Por favor, professor. Não foi uma troca de nome, né? Um nome é usado no ambiente judaico, que é Saulo, que vem lá em homenagem ao Saul, né? O rei Saul, que ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei, do Saul, e outra no espaço grego, Paulo. Então é como se você... Eu vou dar o exemplo do seu nome, que fica bem claro o pessoal pegar. Você é o nosso Isaías. Isaías. Se o Isaías for para os Estados Unidos, o pessoal vai chamar do quê? De Azaias. Exatamente. Que é o mesmo nome. Exatamente. Então a gente vai falar assim, o Isaías que se chama Azaias. Exatamente. Porque ele está lá nos Estados Unidos fazendo missão. É a mesma coisa, é o mesmo nome. Não houve essa troca, né? A pessoa fala assim, não permita que o diabo faça você voltar de Paulo para Saulo. Não tem nada a ver isso, não. Aí o diabo fala assim, poxa, gente, me poupe. Não tem isso, não. Pelo amor de Deus. Isso aí é o meu nome. O que eu quero passar para os irmãos sobre essas questões? É importante nós estarmos aqui às quinta-feira para aprendermos esses detalhes da palavra. São coisas simples nas quais muitas pessoas erram. Por quê? Porque falta o interesse em buscar o conhecimento. E com essa facilidade que nós temos de nossos lares, nosso ar-condicionado, estamos aqui aprendendo, no seminário aqui, sem pagar nada, aprendendo com Cristo as verdades do Evangelho, para não sermos analfabetos bíblicos. Então, a ideia nossa aqui é potencializar da musculatura bíblica para os irmãos. Agora eu vou abrir, porque eu tenho 275 perguntas aqui. Eu queria abrir. Irmão João Carlos, como sempre, participativo. Por favor, irmão João Carlos. Pastor João Carlos. É o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui no sentido de questionar, perguntar. A gente vê logo no início lá, Judéia e Samaria, né? Jesus, os judeus tinham preconceito, né, com Samaria. E aí Jesus vai e amplia, não, Samaria faz parte do meu olhar. Né? É interessante isso. E aí depois a gente vê capitão do templo. Quer dizer, era uma milícia, ele fazia parte, era uma milícia que foi buscar Jesus lá para prender o povo. Né? Outro tema é gregos contra hebreus. Esses gregos citados eram os helênicos, né? Aqueles judeus que se helenizaram e agora o texto fala que são gregos, né? E depois vem para terminar, o termo Espírito Santo não era usado por eles ou é a tradução feita agora, no nosso tempo, para que a gente possa entender. E, para terminar, como compreender esse derramamento do Espírito Santo? Era manifestação visível, corpórea, o falar em língua, né? E o cristianismo é obra de Paulo? Foi Paulo que criou o cristianismo? Porque ele diz assim, olha, eu estou falando aqui, se falarem outra coisa além daquilo que eu estou falando, é maldito, eu não sei o quê. Entendeu? São esses questionários que eu anotei aqui que eu gostaria de ouvir. Tá. Beleza. Vamos lá. Me fala aí ponto a ponto. Me fala o primeiro ponto, vamos fazer assim. Você me fala o tema, eu respondo. Samaria.
Perfeito. Não, o Evangelho, Jesus mandando ir para Samaria. Isso é bem interessante, porque o questionamento é o seguinte: ué, já não tinha chegado através da mulher samaritana? Sim. Por que teve que pregar, né? Então, é bem legal isso. Aquela região de Sicar é uma região mais isolada. Se você pegar ali o texto de João, é aquela coisa que a gente sempre comenta, né, irmão? Não fazer essas aplicações temporais de comparação, né? O texto de João, ele quer mostrar uma realidade, aí Lucas já mostra por um outro lado. Então, assim, o alcance grande na região foi depois, foi lá em Atos. Aquela região de Sicar, considerando historicamente o evento, que aquilo de fato foi histórico, né? Ele foi através daquela comunidade ali. Então, existiam as comunidades, vamos chamar assim, aquela região de Sicar, naquela comunidade daquela mulher, foi alcançada ali já pelo Jesus histórico, né? Pelo Jesus de Nazaré, e depois a ampliação da região foi através dos discípulos, Filipe chegando lá no poder do Espírito. E isso para a gente conciliar as histórias, porque a intenção sempre bíblica não é essa. A gente está aqui fazendo essa conciliação porque é uma questão interessante, mas cada um deve ser lido na sua perspectiva. Se lê em João, eles já começaram a ser alcançados através da mulher samaritana, com aquela comunidade e tal. Em Atos, é através do Filipe. Vamos lá, segundo ponto. Segundo ponto é o capitães do tempo, capitão do tempo. Sem dúvida que era a milícia, sem dúvida. Isso aí já deu problema no Evangelho. Eles já se reuniram e para perseguir Jesus houve uma questão ali muito interessante, que é essas guardas que eram inimigas, elas vão se unir. Depois você pode ver no Evangelho de João. Eles se unem para perseguir Jesus. Jesus conseguiu unir os inimigos ali para perseguir as polícias, tanto a do templo como a romana. Jesus conseguiu unir os dois para perseguir. Verdade. E quando se entende a realidade do que acontecia ali no templo, quando se entende, rapaz, muito esclarecedor e é muito assustador. Ele não falou à toa, né, que era covil de ladrões e salteadores. Né? Não falou. As pessoas pensam que só tinha ali guardas romanos. Exato. Só pensam que tinha guardas romanos, mas não. Ali tinha da nacionalidade de Jesus também. Né? Por favor, João. Outro ponto, João. Hoje você vê quente fervendo. Hoje você vê quente fervendo. Não, rapaz. Estou gostando. Outro ponto é gregos. Gregos contra hebreus. Eram helênicos? Sem dúvida. Eram helênicos. Judeus, fora de Jerusalém, já familiarizado com o helenismo, sem dúvida alguma. E o termo Espírito Santo já era utilizado? Havia um conhecimento? Como é que essa manifestação do Espírito Santo se dava na vida do povo? E hoje a gente diz assim, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo atuou, receberam o Espírito Santo. Hoje, né, a gente sabe que você tem que ser batizado do Espírito Santo, tem que falar línguas, tem que curar. Nessa época, era esse entendimento ou é agora nosso? É coisa nossa? Essa resposta aí, se o Joaberson falasse, ele ia dar uma aula aí na questão do Espírito de Jesus. Ele conhece esse tema, né? O Espírito composto. Porque, assim, isso é lá dos irmãos chineses, eles explicam muito bem isso. O pessoal do Witness Lee, o Otmani, explica muito bem isso. O Espírito, ele não era chamado Espírito Santo no Antigo Testamento, como a gente chama hoje. A sua pergunta é muito interessante. Teve uma aula aqui, Isaías lembra, a gente leu lá na Bíblia de Jerusalém, de João 7, né? O Espírito que ainda não tinha sido dado, tal. Por quê? Esse Espírito, ele era considerado o Espírito que continha os atributos divinos. Então, quando você falava de Espírito no Antigo Testamento, tinha mais uma questão de ação de Deus do que entender o Espírito Santo como uma pessoa. Dava para entender isso, mas isso já é mais um avanço cristão. O Espírito era um vento, era uma força, era a ação de Deus. Quando eu falo o Espírito de Deus, é como se fosse a ação de Deus.
Quando você vem para o Novo Testamento, aí, na vida de Jesus, aparece essa expressão Espírito Santo. Então, ali já dá assim, uma dica do assunto. O que é? É quando esse Espírito ele vai mesclar em nós, né? Ele vai vir para o Espírito humano e vai habitar. Aí ele vai ter o papel santificador, porque quando ele operava naquelas pessoas do Antigo Testamento, era exercício de funcionalidade. Mas agora no Novo já é mais uma habitação. Então você vê essa questão do santo na questão de santificar, de separar. Da pessoa já está cheia do Espírito, né? E aí ele opera a santificação. Só que além disso, teve um aumento, que é o quê? Se você pegar lá em Atos, você vai pegar uma expressão, Espírito de Jesus. Aí você fala, ué, o que é Espírito de Jesus? Agora é o quê? Esse Espírito Santo, ele não comunica a nós somente as questões divinas, não somente os atributos divinos. Ele comunica para nós também o quê? Aquilo que a gente chama dos atributos de Cristo, os atributos humanos, as virtudes humanas de Cristo. Então, por isso que ele é comunicáveis, por isso que é o chamado Espírito composto. É como aquele unguento do Antigo Testamento. Por quê? Porque esse Espírito de Jesus, ele contém agora o quê? A natureza divina e a natureza humana. Só que por que era complexo isso? Por que é algo profundo? Porque você concorda que antes, no Antigo Testamento, João, ele não tinha isso. Por quê? Jesus não tinha se encarnado. É não tinha essa dimensão. Agora, na Trindade, você tem o quê? Você tem um homem na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, antes da encarnação, era Espírito. Agora existe um homem inserido naquela Trindade. Quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, quando você fala Filho, o Filho não deixou de ser homem. E isso, entre aspas, afeta também o Espírito, afeta a Trindade toda. Então, quando tem já esse avanço que Paulo fala, lá em Atos 16, se eu não me engano, o Espírito de Jesus, é porque não é o Espírito humano de Jesus, é o chamado Espírito Santo, que também agora traz essas virtudes de Cristo para a nossa vida. Ô, Glória! Maravilha, hein? Ô, Isaías, eu fui esperto, fiz várias perguntas. Ele está sem som, o Joaberson. Acho que ele está comentando. Pode abrir Liga aí, o som, Joaberson. Se quiser comentar alguma coisa. Eu acho rico esse ponto aí. E eu, inclusive, estava desfrutando esses dias sobre essa questão do Espírito. Eu queria compartilhar só esse ponto aí, aproveitando essa deixa. Sim. Essa questão do Espírito é tão interessante que no livro de Jó, a gente vê lá Jó questionando Deus. Quando, aquela experiência de Jó ali, naquela primeira experiência, onde ele passou toda aquela situação ali com relação a perdas que ele sofreu, e aí Satanás ali fazendo com que ele passasse toda aquela situação, aí depois ele passou a ter úlceras, né? E aí toda aquela situação, aí no final ele questiona Deus, que ao ponto de chegar a Deus e falar assim, tu não és homem para saber os sofrimentos humanos. Ele questionou Deus nesse ponto, né? E aí a gente vê, no final, a gente vai transportando lá para o deserto, onde Jesus é tentado num deserto. E aí quem vem tentar Jesus é a própria figura de Satanás. Se a gente olhar quem tenta o homem aqui na Terra, não é Satanás em pessoa. Satanás não é onipresente. Quem nos tenta aqui pessoalmente são demônios, são seres dominadores desse mundo tenebroso. Satanás ele não consegue tentar um e outro, ele não fica aqui um atrás de um de outro, não. Ele manda ele tem seus enviados. Então, mas quando envolveu a pessoa de Jesus em carne, quando esteve aqui em carne, ele veio no deserto pessoalmente, porque ali estava comprometido todo o reino das trevas, né? E aí ele foi lá no deserto tentando Jesus, e aí ele foi derrotado ali no deserto, né? Satanás foi derrotado. Então, toda aquela experiência onde Jesus, como homem, Jesus não venceu Satanás como Deus. Ele, naquela vitória ali sobre Satanás no deserto ali, foi como homem. Jesus jejuou durante 40 dias, estava com fome. A primeira tentação que Satanás fez para ele foi com relação à comida. Olha, transforma essas pedras em pães. Ele poderia ali usar ali do seu poder divino e transformar em pães, mas ali ele deixaria de ser homem para assumir a função ali divina. Então, ele
né? Nem só de pão viverá o homem. Então, ou seja, ele venceu, né, Satanás como homem. Então, essa experiência, toda essa experiência que Jesus passou como homem, a partir do momento que ele morreu e ressuscitou e se tornou espírito, aí quando ele se tornou esse espírito, todas essas experiências passou para o espírito. Quando nós cremos, nós recebemos tudo isso aí no nosso espírito. Olha só, nós recebemos todo um encorpado, né? Um espírito pronto para nós, né? Todas as experiências humanas nós recebemos. A última questão é: o Paulo é o dono do cristianismo? Foi ele que fundou o cristianismo? Ele que deu a pedra fundamental do cristianismo? A gente segue o cristianismo porque Paulo criou o cristianismo? Essa pergunta é boa, hein? Essa é uma acusação que fazem contra Paulo, né? Então a gente tem que fazer uma releitura de Paulo, porque o pessoal fala assim: Jesus era diferente de Paulo. Jesus veio implantar o reino, aí Paulo que vem e impõe um monte de coisa, aí então as pessoas hoje a gente seguem mais Paulo, que foi o inventor do cristianismo, do que Jesus, porque Jesus não inventou o cristianismo. Então, assim, tem vários inventores do cristianismo, né? Se você pegar um outro pessoal, vai dizer quem inventou o cristianismo foi o Constantino, até Constantino não tinha cristianismo, tal. Então, assim, Paulo não é o inventor. As pessoas que usam esse argumento é que elas querem fazer uma separação dos ensinos de Paulo para os ensinos de Cristo, né? Só que a gente tem que entender os ambientes, por isso que a gente tem que fazer uma distinção. Jesus, ele não foi no mundo helênico, Jesus não foi no mundo gentil a anunciar, né? Jesus foi naquele ambiente judaico. Agora, Paulo chegou num ambiente onde já tinha toda uma estrutura, já tinha toda uma linguagem. Então, Paulo, ele fez o quê? Ele fez uma adaptação ali da mensagem do Cristo. Ele não se preocupa muito em falar do Jesus histórico, né? Como a gente vê nos debates. Você pode ver que ele não fica falando de Jesus no sentido humano, olha, ele ficou caminhando lá e ele foi para tal local e ele fez isso. Não, Paulo se preocupa com o mistério, que é Cristo e a igreja. Então, talvez por isso que deu essa discussão, você vai encontrar isso em vários debates, como o Isaías falou, é uma questão ampla. Você vai ver na academia isso, fala assim, Paulo pregava uma outra mensagem, Jesus pregava o reino, Paulo pregava uma outra mensagem. Mas é por quê? Porque as pessoas fazem essa leitura de Paulo, né? Fala que Paulo era machista, que Paulo era racista. Então, assim, a gente tem que fazer uma releitura de Paulo quando chega a esse ponto. E esse é um grande trabalho. Tem um assunto aí que vocês podem pesquisar na internet, tem um vasto material, chama-se A Nova Perspectiva de Paulo. Isso é um bom tema para essa pergunta do João aí, para começar a trabalhar isso. Amém. Agradeço aí a participação do nosso João. Ele já fez ali umas 18 perguntas. Né, João? Eu vou fazer mas o é quê? bom. Mas é bom. O assunto é maravilhoso. E eu tenho até uma pergunta aí do nosso irmão Felipe, né, Wilton? Sobre a questão de Abraão. Eu vou deixar para o Wilton responder. Mas antes eu queria entrar na questão da nossa oferta ao nosso professor. Nós temos que entender que o nosso professor ele nos abençoa aqui toda quinta-feira com esse estudo e nós o abençoamos também com as nossas ofertas aqui para que o nosso irmão Wilton consiga adquirir livros, adquirir material, né, inclusive, para nos ensinar aqui. Então, eu gostaria que você pegasse a sua caneta, bem rápido aí, a sua caneta, para anotar o Pix do irmão Wilton. Você que não anotou ainda, para abençoar ele de maneira voluntária, bem tranquila, sem pressão. O Espírito Santo que vai tocar no teu coração a quantia que você vai abençoar o nosso professor. O Pix dele é 285-753 398-50. 285-753-398-50. Wilton José Chini. É uma oferta que nós abençoamos o nosso professor pela disponibilidade, né? pelo
pelo apreço que ele tem em nos passar a palavra. E eu não vou ficar aqui toda quinta-feira lembrando para os irmãos o que o nosso professor abriu de futuro da sua vida, né? A nível de emprego. Ele não é aquela pessoa que veio para o Evangelho para se locupletar de dinheiro, porque não consegui, porque tentou ser isso, tentou ser aquilo mais, e não conseguiu, virou professor. Não, não, não. Ele realmente, o Senhor Jesus o chamou para que ele pudesse exercitar esse ofício. Ele largou a Infraero, como muitos irmãos sabem, né? Um emprego tranquilo, dava muito conforto para ele, e agora o patrão dele não é mais a Infraero, é Jesus. E nós, a igreja, que somos o corpo de Jesus, que somos os abençoadores da vida do nosso professor. Vamos lá, professor. Pergunta. O Felipe está com um cara ali que quer perguntar. Vai lá, Felipe, pergunta aí. Ele botou aí no grupo, né? A paz, nosso Senhor Jesus. Eu coloquei no grupo logo quando o senhor estava falando a respeito do nome de Paulo, e aí eu me lembrei também do nome de Abraão. Também se aplica a mesma forma ou não? Boa pergunta. Ali, Felipe, já é algo de mudança mesmo. Ali foi uma mudança dentro do próprio nome, né? Aquela Abrão para Abraão e Sara, para, né, a Sarai para Sara. Ali já é uma questão de mudança de identidade, de marcar, porque o nome naquela época, né, tinha muito a ver com a identidade. Ali é uma mudança mesmo, mas é muito interessante essa pergunta. Muito legal. Obrigado. Vamos lá, gente. Perguntas aí, Antônio Carlos. Como eu disse, irmã Cissa está quietinha hoje, viu? Ela tá. Ela veio de Miami, veio quietinha. Ela tá fazendo cada coisa boa, Isaías. Ela posta lá cada comida boa que ela faz. Fico só na vontade, né? E temos aqui o iPhone do Eliezer. Você conhece, Hilton? Se é o Eliezer lá de Xerém, conheço. Rapaz. Nosso amigo lá. Está o irmão Oliveira quietinho. Está o irmão Oliveira quietinho. Perguntas? Vamos lá, gente. Perguntas. Se não tiver, eu vou perguntar, hein? Eu sou perguntador. João. Pergunta o que não falta para fazer para o nosso irmão. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o professor. Professor, fique à vontade. O professor Hilton, aquele contexto ali que houve em Atos 2, sobre o derramamento do Espírito, sobre aquele falar em línguas ali, qual era o contexto ali sobre o falar em línguas? Qual era o objetivo daquele falar em línguas? Eu queria entender porque parece que havia ali pessoas novos convertidos, que não falavam, que havia, tal qual ocorreu em Babel, então havia pessoas ali que não entendiam as línguas ali e precisavam ser convertidas. Eu queria saber se era esse contexto aí. É bem legal isso. Já dá até uma resposta, né? É o inverso de Babel. Em Sim. Babel houve confusão. Deus desceu e confundiu as línguas, né? Em Pentecoste, Deus desce e as línguas são entendíveis. Como eu falei, o livro de Atos ele não tem uma característica doutrinária. Então, assim, como que nós devemos entender a funcionalidade das línguas estranhas na vida da igreja? A gente tem que correr lá para 1 aos Coríntios, 12 e 14. E o fenômeno de Atos, o que foi? Línguas humanas conhecidas. O Espírito Santo concedeu que a mensagem do Evangelho fosse entendida em várias línguas, porque representa o quê? A igreja vai alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Então, o milagre que aconteceu ali é bem interessante. Nós não sabemos se o milagre se deu no ouvido dos ouvintes ou se já saiu da boca deles com um idioma. Mas ali são expressões idiomáticas, são idiomas conhecidos. Porque eles falam assim, olha, nós ouvimos falar nas nossas próprias línguas acerca da grandeza de Deus. Então, foi um fenômeno espiritual, foi uma operação do Espírito, que isso acontece hoje, eu sei que você deve ter experiências aí, já ouviu falar, que hoje ocorre, principalmente, vamos chamar assim, sem considerar os exageros que ocorreram, né? Os movimentos pentecostais, de pessoas que falam ali
e não entende o que estão falando, mas está chegando para a pessoa lá no idioma dela. Isso pode ocorrer. E ocorre. Eu conheço pessoas que passaram, Isaías também, por essa experiência. Então, em Atos, é claro, são idiomas. O Espírito concedeu que eles falassem idiomas. Então, o que eu falei? Eu não sei se o milagre já saiu falando o idioma e a pessoa ouviu, ou se eles falavam alguma coisa e no ouvido havia a tradução para eles. Não importa. O que importa é que a mensagem chegou na língua deles. 1 aos Coríntios 14 é diferente, porque ali ele fala que falam em mistérios, ninguém entende, é o oposto de Pentecoste. Ninguém entende, em espírito fala dos mistérios, tem que haver a interpretação, então não é escola de idiomas. Por quê? Fala assim, se você ora sem esse entendimento, né? Mas se você fala em línguas, o seu espírito ora bem. Aí você fala, então quer dizer que se eu orar agora em russo, eu vou estar orando melhor que se orar em português? Não tem sentido. Ali é línguas estranhas mesmo, que só depende de interpretação espiritual, como dom. Agora, Atos 2, não. Então, são fenômenos diferentes. Essa pergunta é muito legal, porque, assim, quem é contra as línguas estranhas num culto e com que haja interpretação, claro, segundo Paulo escreveu, fala assim, não, rapaz, isso aí aconteceu lá em Atos e é idioma. Tá claro que é idioma lá, então não é ficar falando em língua desconhecida. Então é bem interessante porque são dois fenômenos diferentes, mas que envolvem a linguagem. E outra coisa, aproveitando essa pergunta interessante, não pode confundir também com 1 Coríntios 13, quando Paulo fala da língua dos anjos. Porque língua dos anjos é uma poesia que ele está falando. Ele fala, olha, se eu falasse a língua que os anjos falam, e se eu falasse todas as línguas que os homens falam, se eu não tivesse amor, não adiantava. Aí a pessoa pega isso e fala, língua estranha são as línguas que os anjos falam. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Amém. Muito boa, muito bom, Joab. Eu tenho uma pergunta, eu sei que tem gente que pergunta, eu tenho uma pergunta aqui. Tem um Carlinhos aí também. É o Carlinhos, né? Vamos lá, ô Hilton. Uma perguntinha aqui rápida. Eu canso de ir à igreja e ver aquelas escrito lá, classe dos bereanos, né? Nós temos em Atos 17:11. Isso. Paulo vem de Tessalônica, toma um couro, né? Toma um couro Isso. em Tessalônica e chega em Bereia. E em Bereia, em Atos 17:11, diz que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sim. E muitas pessoas creem que os bereanos eram convertidos. Sem dúvida. E eles falam que nós temos que ser como os crentes bereanos. E aí, professor, me explica por gentileza. Eu só estou aqui para destruir, eu só estou aqui para desconstruir questões. Desconstruir questões para o povo aqui aprender a realidade do que está se passando nesse contexto. Por favor. Sem dúvida. Bem interessante. Haviam crentes bereanos, eles vão se tornar crentes depois. Mas quando eles fizeram esse ato aí que Paulo elogiou, eles não eram crentes, não. Eles estavam ali recebendo o ensino e eles foram examinar. Eles eram judeus, né, que participavam ali das sinagogas, tudo, participavam do ensino, mas não eram cristãos, não eram crentes. Então, quando fala assim, nós temos que ser igual aos crentes de Bereia, a gente tem que ter cuidado, porque eles não eram crentes. Eles eram judeus, participantes da sinagoga, da lei, e eles foram educados, eles foram sábios. Eles chegaram e falaram assim, vamos conferir. Os outros já foram o quê? Revoltosos, que você falou. Por isso que Paulo fala, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica botaram Paulo para correr. Agora, eles não. Eles falaram assim, opa, vamos conferir? Vamos dar um crédito para ele aí. Deixa ele falar e vamos conferir. Se bater com as escrituras, está certo. Agora, se não bater, põe para fora. Aí, o que eles analisaram? Foram mais nobres, ouviram. Aí Paulo, verifica aí o que eu estou falando, se está de acordo. Então, aí depois eles creram. Versículo 12. Versículo 12. Isso. Com isso o quê? Com examinar das escrituras. Com examinar, isso. Ver se Paulo estava falando abobrinha, estava falando heresia. Com isso, muitos deles creram. Pronto. Isso, agora sim. Exato. Amém. Tem pergunta aí, Wilton? Tem a pergunta do Carlinhos.
Carlinhos quer fazer a pergunta ou quer que leia, Carlinhos? Fala aí. Se você está podendo falar, né? Ele falou que pode ler. Atos tem como um dos objetivos explicar a expansão do evangelho de Cristo a outras nações? Sim, é uma das chaves de leitura assim, de Atos, que é o Espírito derramado, que Jesus promete lá em Atos 1:8, o derramamento em Atos 2, e a expansão, sim. É uma das chaves de leitura, uma das. Né? Amém. Amém. Alguém tem mais pergunta aí? Que eu tenho uma pergunta aqui boa, Ailton. Atos 16, versículo 15, diz assim, 14, certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Agora vem a pergunta. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgaste que eu sou fiel, o Senhor entra em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. A pergunta que eu te faço, quando diz ela e sua casa, eu posso defender isso, inclusive que os filhos dela foram batizados, os menores, que existe a defesa do batismo infantil, o batismo infantil em cima desse texto aqui, é um dos textos que eles defendem, né, que ela e sua casa foram batizadas. O que o irmão Hilton entende por esse contexto aqui? Exatamente, esse é um dos temas de debate, é um dos textos usados no debate. É bem possível, sim, que tenha ocorrido isso. E detalhe, alguns consideram que essa mulher, ela era uma chefe na sinagoga, porque ela tinha uma alta posição. Era uma mulher rica, né? Ela vai ser a primeira ali a receber. É possível que quando Paulo vá até ela, ela estivesse ensinando as mulheres ali, naquela localidade, né? E Paulo vai usar da especialidade dela no evangelho. Então é bem possível, sim, que ela fosse uma matriarca, uma mulher que tinha posição, e toda a casa dela, como ela recebeu o evangelho, Paulo foi lá e batizou todo mundo, né, que recebeu. É o exemplo da FEB, né? Seria também um correlato aí com a FEB, que é a igreja que se reunia na casa. Na casa então, de assim, FEB. eram mulheres matriarcas. É um mundo fora ali do mundo judaico, né? Era ali você vê que ele é temente a Deus, é aquela expressão mesma de Cornélio. Então, assim, ela tinha uma alta posição. É bem possível, sim, Isaías, que isso aí tenha ocorrido, mas é aquilo lá. A gente está aqui especulando, porque o texto não afirma. Mas quando usa essa expressão, é bem possível que as crianças também tivessem sido batizadas. Amém. Mais alguma pergunta? João, Antônio Carlos quer uma pergunta. Por favor. Em Atos 1:5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por exemplo, conheço muitas pessoas, falo muito, o pastor Isaías conhece, já me conhece já, falo bastante, então, sempre, geralmente, às vezes, tem vamos dizer que um debate, ou uma forma de explicar uma pessoa que não é cristã esse ponto aqui. Qual seria o ideal, assim, a explicação correta, vamos dizer assim, de explicar isso que eu li aqui agora? Uhum. Eles ali ainda não tinham recebido essa promessa, né? Essa é aquela promessa que está lá em Joel 2, era a promessa do Espírito Santo. Então, o que acontece? Eles estão seguindo Jesus, agora Jesus já está ressuscitado, ele vai ser assunto aos céus, né? Ele vai para os céus e ele vai enviar a promessa. O que ele fala? Não muito depois desses dias. É que a ascensão dele ocorreu, ele foi para o céu, e 10 dias depois, né? Passa-se 10 dias ali, aí tem a festa de Pentecostes, e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Então, o que era esse batismo de João? Era a pregação lá do arrependimento, uma mudança de mente, de mentalidade, o reino de Deus havia chegado. Só que eles ainda não podiam anunciar. Essa é a questão do texto. Todo o desenvolvimento de Atos é isso. Eles tinham que ficar na cidade, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que dava a credencial, Antônio Carlos, para que eles anunciassem era o Espírito Santo. Então, eles já tinham a visão do arrependimento. Eles já entenderam o que é o anúncio do reino. Mas o poder
o que ia conferir para eles era essa vivência no Espírito Santo. Porque agora, como o Jobson falou, esse Espírito, quando ele viesse, ia ser o quê? Cristo dentro deles, através do Espírito, né? Cristo sendo o Espírito habitando dentro deles. Então, isso era a força, isso era a capacidade para eles irem. Então, quando compara esse batismo de João, é o batismo do arrependimento, é aquele batismo das águas, era o batismo que João tinha prometido. Olha, eu batizo com água para arrependimento, mas vai vir um depois de mim que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é agora, está chegando esse momento. João anunciou, agora a realidade está pertinho. Ele fala assim, ó, não muito depois desses dias. Lá em Pentecostes, 10 dias depois, se cumpriu a promessa. Entendi. Amém. Isaías, Ou não? no capítulo 7, a gente percebe que o autor ele vai lá no Velho Testamento e ele fala de circuncisão e ele apresenta os patriarcas, né? Fala dos patriarcas, da escravidão, da fome que aconteceu. Ô, Hilton, como a gente pode entender essa ida ao Velho Testamento, vamos dizer assim, as ações, o que aconteceu, a tribulação e até mesmo a circuncisão? Como a gente pode entender esse retorno ao Velho Testamento? Seria para que os judeus não esquecessem o passado? Perfeito. O autor aos Hebreus vai explicar isso bem explicado, né? É porque Hebreus, para muita gente, é um texto difícil, mas lá está bem explicado, é porque a gente não faz esse retroceder que você está fazendo. Pedro, no Pentecostes, fez a mesma coisa, né? No dia de Pentecostes, quando Pedro começou a pregar, ele fala assim, ó, isto é aquilo, né? O que é isso? Isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele vai rememorando lá Davi, e ele vem explicando até o ponto do pessoal perguntar o que eles devem fazer. Então, qual que é o instrumento que eles têm ali? Eles não tinham as cartas do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo ainda não tinha sido salvo, né? Não tinha esse avanço. O que está tendo ali? As escrituras do Antigo, que eles têm que provar o quê? Olha, Jesus é o Messias prometido, é o Messias que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então, para os judeus, qual que eram as escrituras? Quando Paulo fala assim, toda a escritura é divinamente inspirada, ele está falando do Antigo Testamento. Então, era a ferramenta. Só que o autor aos Hebreus está dizendo o quê? Olha, o velho está passando e o novo está chegando. E tem um fator aí que vai ser o definitivo, que é no ano 70, a destruição ali de Jerusalém e do templo. Então, ali o velho sacerdócio vai ser totalmente aniquilado. É que a gente já lê a história conhecendo o final dela, né? Mas eles estão num período de transição. Eles têm dificuldade. Pode ver em Atos 15. Em Atos 15 vai ter um concílio lá em Jerusalém para saber o que pode e não pode fazer. Tem que circuncidar, tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que ter uma dieta especial. Então, a gente tem que sempre que pensar isso. Quando o Espírito Santo veio, não foi uma coisa assim, olha, agora a nossa mente mudou tudo, a nossa vida... Não, foi um processo lento. Lá em Cornélio, lá em Atos 10, o Senhor Jesus fala para Pedro, toma e come. Aí Pedro fala, não vou comer, isso aí é impuro. Então, eles estão num processo, num crescendo, né? Então, o que eles tinham que fazer? Pregar o Antigo Testamento e apontar para Cristo. Agora, lá na frente, já vem a revelação de Cristo e a igreja, já vem a dimensão da expansão do reino, atingindo os gentios. Então, eles foram crescendo nisso. Então, a gente tem que fazer sempre essa leitura que a gente fala sincronizada, né? Por isso que eu falei que essa parte de Atos, colocando as cartas paulinas ali junto, vai ajudar bastante. A gente tem que entender, eles estão avançando no conhecimento ainda. Não foi tudo de uma vez. Por isso que você vê, eles vão ao templo orar, eles buscam guardar as coisas, eles vão para as sinagogas, só depois que tudo isso aí vai sair. Amém. Ele não tem o privilégio que nós temos hoje de ter o Novo Testamento inteirinho para nós aqui. Isso. Nosso irmão, no amigo Google, né? Converteu também. Então, ele não tinha esse privilégio. Gente, está muito bom. Está muito bom. Eu já estou com saudade já, porque
semana que vem nós iremos estudar o Romanos. livro de Romanos. Então, eu gostaria já que os irmãos convidassem pessoas, convidassem amigos. Temos 14 pessoas aqui, Wilton. Queria agradecer ao nosso irmão Sidney. Está com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa, irmão Sidney? Por favor, Sim, quero o que falar, o irmão sim. achou? Fique à vontade. Aqui não tem cerceamento de participação. Fique à vontade. Pode falar. Então, estou muito feliz em participar com os irmãos dessa reunião e está sendo um aprendizado muito bom para mim. Eu quero continuar, vou continuar acompanhando. Amém. Amém. Convida os amigos aí, irmão Sidney. Só que aqui na nossa reunião, nós sempre quando acaba o culto, alguém traz um salgadinho, traz um refrigerante. Hoje o Joabson que trouxe o salgadinho. Quando acabar, vamos lá para a cantina, Joabson. Comer o salgadinho quando acabar. Antônio Carlos trouxe o mel para dar doce aqui, que ele trouxe lá de Minas o mel para mim. O Will, fez tudo picado de abelha. Fez tudo picado de abelha. Esse é original, né? É original. É original. Você vê o vídeo, você vai ver que é original. Então, agradeço aos irmãos. Não sei se os irmãos têm mais alguma pergunta aí. Deixa eu ver aqui o nome do povo. Não posso esquecer do Antônio Carlos, o João Carlos, o irmão Sidney, a irmã Cissa, que ficou quietinha hoje, a irmã Cloif, o irmão Joaderson. Só está ouvindo, né, irmã? Nosso irmão Carlinhos, irmão Felipe, que sumiu, Will. Tá a aí irmã agora. Jaceira, a irmã Carla, que não falou nada, rapaz. As mulheres aqui têm Hoje que elas ficaram participar quietinhas. mais. Ficaram quietinhas. O irmão Santos, que eu não sei quem é o irmão Santos, rapaz. Vou pedir revelação aqui para ver quem é esse irmão. Jesus vai me mostrar até o CPF dele, viu? Tá bom, irmão? Então vamos agradecer ao Senhor por essa noite, louvar a Deus por todos vocês aqui. E não esqueçam de entrar lá no canal. Isaías Campos dos Santos, tá bom? É o irmão Galas que me vê hoje. O Isaías Campos dos Santos, que lá tem todos esses estudos. Você que está aí ouvindo aí, a guerra aí, Jesus está voltando, aí, vai botar o chip. Cuidado aí, olha, aí, Jesus está voltando, cuidado, a guerra aí. Você que crê nesse evangelho fatalista, esse evangelho escapista, aprendeu assim. Se você quiser entrar lá na página, vê estudos que nós já demos aqui sobre essa questão de Mateus 24. Olha aí o anticristo vai sentar no templo de Davi, que já está construindo. Olha aí. O pessoal fica tremendo, não vou nem pregar mais, vou ficar em casa, que Jesus daqui a meia hora volta. Isso aí não é de Deus não, irmãos. Tá bom? Entra lá na página, o estudo que nós já temos aqui sobre isso, tá bom? Para você realmente, com a Bíblia aberta, você ver que não existe isso biblicamente. Jesus virá em amor, recolher a sua noiva, parousia, nos encontraremos com ele na nuvem, mas não esse Jesus que puniu Jerusalém, puniu Israel em 68 e 70, depois da sua morte. Tá? Ali sim cumpriu-se Mateus 24. Mas isso é outra história. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Vamos orar. Quando eu vejo o pessoal alarmado com essa guerra aqui, Will, eu imagino os irmãos, nossos irmãos da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Como eles deveriam. O irmão Wildo quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Isaías, esse ponto aí que você falou é muito interessante, é uma coisa que eu penso bastante. A gente não era nascido naquela época, né? Então, você imagina o clima que ficou lá. Tinha todas as evidências, né, de que Hitler fosse um anticristo, perseguindo os judeus, se aliando ali com a igreja apóstata, uma guerra mundial daquela proporção, e o tempo passou, né? E não era nada disso. Exatamente. Então, nós já tivemos um estudo aqui muito bom sobre esse tema aí, de Jesus vai voltar, vai acabar com tudo, o avião vai cair. Principalmente os irmãos que viram, como eu, que viram aquele filme Deixados para Trás, 1, 2 e 3, que eu fazia assim no sofá. Ai, meu Deus!
Eu tinha Deixada terror. para trás, fiquei apavorado. Fica todo mundo, mas isso aí, aquilo ali, mas não é Bíblia. Aquilo ali, o Hollywood ganhou muito dinheiro. Ganhou. Ganhou muito dinheiro, mas a Bíblia não fala essa questão. Mas amém. Vamos orar, gente, agradecer ao Senhor. Amém. Senhor, te louvamos na noite desse dia por esse estudo, pedindo a Ti que Tu possas entrar em cada casa, Senhor, abençoar todos os que participaram desse estudo, que o irmão Hilton irá colocar no grupo o estudo para nós lermos lá, aprofundarmos mais, que possamos ler, aprofundar, passar para amigos, e quinta-feira que vem possamos estar aqui com mais pessoas, Senhor, que não venha 14, venha 28, venha 30, para que possamos armar o Teu reino com poder e autoridade da Tua palavra, não com quimeras, com invenções humanas, Senhor. Eu te peço também, não posso esquecer de pedir pelas pessoas que estão sofrendo com essa guerra. Guerras que estão ocorrendo na África, na Etiópia, que tem um ano, Senhor, que vivem aquela guerra. A Síria, Senhor, que tem um ano que sanções do mundo todo ocorrem contra aquele povo, os sírios. Senhor, o Iêmen, quantos países, quantas nações sofrendo, Senhor. Inclusive, Senhor, pior até do que está ocorrendo na Croácia, Senhor. Mas a mídia só vai aonde lhe interessa. E nós estamos aqui para que o Senhor possa ir, agir, sanar todas as guerras que estejam ocorrendo agora no mundo, Senhor. Por favor, que a Igreja do Senhor se levante orando por todos os necessitados, órfãos dessas guerras que ocorrem, Senhor. Por favor, Pai, visita os teus servos, os missionários que estão na Etiópia, por exemplo, sofrendo com aquela guerra lá, Senhor. E na Ucrânia também. Por favor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dê-nos uma noite abençoada. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, é o que eu te peço. Amém e amém. Gente, está terminado. Cuidado quando ficar aí na porta da igreja, que está perigoso. Tá bom, Joabs? Cuidado aí na porta da igreja, que está perigoso. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Amém. Até a próxima.